Olá, catequistas! Olá a todos que nos acompanham aqui pelo DATV, o canal da Diocese de Apucarana. Nós estamos aqui agora, já iniciamos essa continuidade de vídeos com a Débora, que está aqui conosco, falando desta vez sobre catequese com adultos. No primeiro vídeo, a Débora explanou um pouco do objetivo, o que é a catequese, o porquê a catequese com adultos. E nós estamos aqui agora, novamente, para darmos continuidade ao nosso assunto, né? Que é vasto e é muito conquistador, eu diria. Já que você, no primeiro vídeo, falou conosco sobre o porquê a catequese, né? A importância dela, e nós estamos falando de catequese com adulto, quem é esse adulto de quem a gente se refere? Muito bem. É bom estar com vocês para darmos continuidade a essa nossa conversa. Então, dizíamos o que é e o porquê da catequese com adultos, agora quem é o adulto. Primeiro, apenas uma compreensão um pouco melhor, né? Os documentos falam catequese de adultos, mas desde a segunda Semana Brasileira de Catequese, que o tema foi com adultos, catequese adulta, os documentos catequéticos e a linguagem catequética têm preferido catequese com adultos. A Débora, mas mudou o de e o com, o que isso influencia? Isso traz por trás uma compreensão do adulto como interlocutor da catequese. Aí já entrando na resposta da sua pergunta. Quem é o adulto? O adulto é um interlocutor num itinerário de catequese. E com ele nós precisamos de uma catequese adulta, não infantilizada. Então vai ser aquele homem, aquela mulher, que na fase adulta sente a necessidade de retomar o processo de catequese. E o próprio Diretório Catequético Nacional de Catequese, no número 182, vai apresentar o adulto que vive a sua fé, praticante, que já tem os sacramentos, mas precisa de uma catequese de aprofundamento e uma catequese permanente. O adulto apenas batizado, recebeu o batismo, mas não complementou a sua iniciação sacramental. E a iniciação sacramental é o quê? O sacramento do batismo, da confirmação e da Eucaristia. Então, apenas batizado. E não frequentou a catequese, não esteve na catequese, não recebeu os demais sacramentos. Lá, na vida adulta, vai despertar esse interesse e retomar o seu processo. E os adultos não batizados, ou de outras denominações religiosas. Então, quem é o catequizando adulto? É todo aquele que se sente chamado a retomar o itinerário catequético ou se sente forçado, às vezes, também por uma outra situação que nós vamos explanar um pouco mais, mas é todo aquele que na fase adulta, e aí entendemos a partir dos 18 anos, né, já passou, já saiu da sua adolescência, da juventude, já está pensando numa vocação mais direcionada, e que procura a comunidade paroquial para iniciar um processo de catequese, em vista da celebração de um sacramento, né, ou em vista do aprofundamento da sua catequese, que foi um tanto quanto deficitária ou incompleta quando criança ou quando adolescente. Então, são pessoas e é bom destacar também, Rosana, a gente vai lembrando também ao longo, são pessoas concretas, inseridas em um contexto. Então, o teu catequizando adulto, ele vai precisar de uma metodologia, de uma flexibilidade diferente do teu catequizando criança, porque ele vai estar inserido em um contexto diferenciado. Eu ia comentar sobre isso com você, exatamente isso. A gente está falando de alguém que tem uma história. Exatamente. Porque quando nós
conversamos, inclusive, sobre a catequese de crianças e adolescentes, nós comentávamos lá, você ainda comentava sobre a importância de falar com essa família, de trazer a família para a catequese, né? As dificuldades que nós catequistas sabemos que nós enfrentamos lá na nossa comunidade, com as crianças e tal, mas é uma criança que está ali sendo formada. Quando a gente fala dos adultos, a gente fala de alguém que tem uma história. Alguém que não chega assim, primeiro, ele tomou uma decisão, seja ela voluntária ou, como você disse aí, impulsionado por uma ou outra situação. Mas ele está ali, mas ele tem uma história. Né? E às vezes essa história é uma história que foi iniciada na Igreja Católica e complementada em uma outra denominação religiosa. Digo, em uma outra igreja ou até mesmo em uma outra... mudei de religião, né? O que mais acontece é a mudança de igreja. A Igreja Católica faz uma experiência em alguma outra igreja evangélica e depois retorna ao seio da Igreja Católica. Então, qual é a história desse adulto? E isso rende mais uma conversinha interessante para nos determos um pouco em alguns casos particulares. Que legal, isso rende mesmo, tem muita conversa aí nos aguardando, né? Porque a catequese é apaixonante e ao mesmo tempo ela nos desafia, né? Porque nós conversávamos ali nos bastidores, está aqui conosco também nos bastidores a Helena, que é companheira da Débora aí nessas viagens, né? Por toda essa região, e eu e a Helena conversávamos exatamente sobre isso, sobre como o Senhor nos coloca os seus caminhos, né? E às vezes nós, catequistas de crianças, de repente estamos lá de frente para uma turma com adultos e aí nós temos que aprender e quem sabe ter essa proximidade, esse acolhimento um pouco diferente, né? Exato. Então acho que nós podemos dar continuidade também aprofundando essa dimensão de quem é o adulto. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então tá bom. Então se nós temos para conversar, nós temos mais um vídeo daqui uns dias aparecendo por aí. Se você ficou com alguma dúvida sobre o primeiro vídeo, o vídeo que nós gravamos sobre a catequese de adulto, acessa lá. Acesse o DATV, acompanhe, inscreva-se no canal, divulga, compartilha, curte e compartilha, tá bom? É uma alegria sempre muito grande estar aqui conversando de catequista para catequista e aguarde aí, porque logo mais nós temos mais informações para vocês.